Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e aqui no nosso canal todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a próxima partida do Vasco, clássico importante contra o Flamengo nesse domingo no Engenhão e o que a gente pode esperar de mudança no time, na formação tática promovidas aí pelo treinador Zé Ricardo. Vamos falar um pouco também sobre a situação financeira do nosso clube, vai ter mais dinheiro entrando no Vasco aí já nessa próxima semana e também vamos comentar um pouco sobre a situação envolvendo Fluminense e São Januário. Parece que deu chabu, parece que deu problema ali, né? O Vasco que vinha emprestando, alugando o nosso estádio para o tricolor das Laranjeiras disputar suas partidas de Libertadores, mas a situação deu uma guinada, mudou aí depois de muita reclamação e a gente vai explicar tudo isso para vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Então, eu já convido todos vocês a acompanharem nosso vídeo até o final. Como sempre, também eu peço aquela sua ajuda, aquela moral rapidinho, não custa nada, de graça. Só correr aqui embaixo do nosso vídeo, ó, deixar aquele like, aquele joinha, aquela curtida, aquele botãozinho com o dedo para cima. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, conhecendo aqui o nosso trabalho, eu já te convido para fazer parte da nossa família. Nós somos aí o maior canal de notícias do Vascão aqui na internet. Então, ó, corre ali embaixo do vídeo, você vai ter um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Já se inscreva no canal e não esqueça também de ativar o sininho de notificações que fica logo ao lado desse botãozinho vermelho para que você sempre receba aí todos os avisos, né? Aquela notificação que chega no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente aqui no canal. Combinado? Fechado? Então vamos começar aqui o vídeo falando de futebol, né? Depois da vitória de ontem, classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil, o Zé Ricardo, cara, foi muito honesto mais uma vez, ele deu uma entrevista ali coletiva após o jogo e o Zé Ricardo vem, pelo menos nas suas entrevistas, dando ali, né, ao torcedor a resposta que o torcedor quer. Ele está sendo muito bacana em confirmar as mais atuações, ele não está tentando passar pano, né, para os jogadores, ele está falando, ó, o time não jogou bem, o time não atuou da forma que a gente queria, o time ali não buscou a vitória os 90 minutos, foi um time que jogou muito retraído, mesmo a gente tendo treinado, né, jogar mais no campo adversário. O Vasco ainda assim foi muito pressionado para a Ferroviária, que acabou tendo ali mais de 60% de posse de bola, mas mesmo assim o Vasco fez o que foi lá para fazer, que é vitória e classificação, R$ 1,5 milhão no bolso, mas ainda assim deixando grande parte da torcida muito insatisfeita pela atuação que mais uma vez foi muito abaixo, né? O torcedor quer um time jogando bem porque sabe que na Série B vai ser muito complicado voltar para a primeira divisão jogando da forma que o Vasco jogou aí pelo menos os últimos 5 jogos. E agora, nesse domingo, nós temos pela frente o Flamengo, nosso arquirrival aí, né? Um jogo importante. Óbvio que os dois times já estão classificados para as semifinais do Campeonato Estadual, que começam a partir do final de semana que vem, mas ainda assim um clássico que mexe com o brio, mexe com o emocional, mexe com os jogadores, com a torcida, com comissão técnica, com diretoria, mexe com todo mundo. Então é muito importante que o Vasco faça um bom jogo, consiga uma boa vitória para poder se encher de moral e confiança para as próximas partidas do estadual aí, né? Como eu falei, as semifinais. O Zé Ricardo deixou claro que deve fazer sim mudanças na equipe titular, provavelmente ele deve mexer também no esquema tático, ele deve entrar ali com 3 zagueiros, né? Voltar a usar esse esquema de 3 defensores e, obviamente, 2 volantes para dar uma proteção a mais para o sistema defensivo. Então, o Zé Ricardo ainda estudando a melhor possibilidade, né? E acredito muito que ele vai mexer na equipe. Para mim, o time que vai a campo nesse domingo vai ser o Thiago Rodrigues, para mim, até agora um dos melhores dessa temporada do Vasco aí,
ali, né, salvou mais uma vez ontem, né, o Vasco daquela desclassificação da Copa do Brasil. Na lateral direita o Everton, e a dúvida, na lateral direita não, né, na ala direita, mas vamos começar ali pelos três zagueiros, devem ser Anderson Conceição, o Juan Quinteiro, e a dúvida se ele vai de Ulisses ou se ele vai de Luiz Cangá. Acredito que ele vá com Luiz Cangá. Meio de campo ali na ala direita o Everton, e na ala esquerda eu acredito que ele vai colocar o Riquelme, depois de mais uma péssima atuação do Edmar ontem. Três ali que vão compor o meio de campo, acredito que ele vai com o Zé Gabriel, o Juninho e o Nenê, e lá na frente a gente veria Gabriel Peck e o Raniel. Essa deve ser a formação, né, do Vasco para essa partida de domingo aí, para encarar o Flamengo. Gostaram? Acha que seria um bom time? Bota aí nos comentários, quero saber sua opinião. Se você não gostou, qual é a mudança que você faria nesse time titular do Vascão? E agora vamos falar de outros assuntos. Primeiro sobre dinheiro, né? Como a gente sabe, na semana passada o Vasco teve uma injeção ali de 70 milhões de reais, que faz parte da primeira parcela da SAF, caso a SAF venha a ser aprovada, e esse dinheiro já está sendo utilizado ali principalmente para o pagamento de salários atrasados e algumas dívidas de curto prazo, e também será usado para contratações já visando a Série B do Campeonato Brasileiro. E a informação que nos chegou aí nesse último dia é que o Vasco vai ter mais 5 milhões de reais entrando devido à questão do Thales Magno. Como a gente sabe, ano passado ele foi vendido ao Grupo City, tá jogando lá no time de Nova York, né, o Nova York City, e ele bateu as metas que estavam no seu contrato, e com isso o Vasco estará recebendo mais $1 milhão, que equivale ali em torno de 5 milhões e meio de reais, e obviamente que é um dinheiro muito interessante, né, muito importante do Vasco, e o Vasco poderia receber mais dinheiro ainda de uma outra venda, né? O Marrone, o ex-jogador do Vasco, estava no Atlético Mineiro, foi jogar no futebol europeu, estaria sendo comprado pelo Internacional de Porto Alegre, mas devido a toda a confusão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, essa venda acabou melando, né? E o Marrone nesse momento não terá, né, essa venda acontecendo, e o Vasco obviamente acabou perdendo muito com isso. O Vasco esperava que essa grana do Marrone pudesse pingar e ajudar ainda mais nessa reconstrução da equipe aí para a Série B do Brasileirão. Então é aguardar, vamos ver aí, pode ser que isso ainda venha a sair do papel, e a gente já falou mais uma vez aqui, essa semana que vem a gente deve ver 2 novos reforços chegando, e até a estreia do Brasileirão a gente deve ver de 6 a 8 jogadores vestindo a camisa do Vasco aí para a temporada. E agora vamos falar de um assunto aí que tomou conta, né, dos noticiários do Vasco e também do Fluminense, né, depois da última partida que o Fluminense jogou em São Januário ali pela pré-Libertadores na semana passada contra o Milionários da Colômbia. Muita coisa acabou saindo, né, brincadeiras de mau gosto da torcida do Fluminense em São Januário, algumas pessoas falando que defecaram na arquibancada, depois voltando atrás, né, com medo de acabar sofrendo algum tipo de represália, coisas ali que não deveriam acontecer, né? Infelizmente ainda acontece no futebol brasileiro, e uma das principais coisas que acabou impactando na decisão do Vasco banir o Fluminense de jogar em São Januário foi que a Conmebol não permite que o símbolo, o escudo do Vasco seja colocado, né, esteja em São Januário. Então é um absurdo, é o nosso estádio, a gente aluga para um outro clube jogar lá, só que a gente tem que tapar o escudo do Vasco ali, das transmissões de televisão. Isso aí é uma coisa completamente desnecessária, e depois de muita reclamação, um posicionamento muito duro aí, tanto da torcida do Vasco, quanto das torcidas organizadas, Força Jovem, enfim, todas elas ali mostrando a insatisfação, a diretoria do Vasco deu ali um banimento, né? Não vai aceitar mais o Fluminense jogando dentro da nossa casa. Eu, sinceramente, acho que tá certo, não tem que ficar aí alugando estádio para quem não tem, vai dar um jeito, não tem Maracanã, irmão, vai jogar fora do estado, vai jogar em outro lugar. A gente tem o nosso estádio, a gente joga lá porque a gente construiu com as nossas próprias forças, então realmente ficar ainda alugando e sendo motivo de chacota, tá maluco, né? Não dá, essa é a minha opinião. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!